Paz do Senhor, queridos. Muito bem, né? Deixa eu abrir aqui o material. Amados, antes de começar a palavra, só aproveitar aqui para fazer a propaganda aí, né? Vocês entraram aí ver os banners. Graças a Deus, podemos lançar aí, o Ministério Águios lançou esses 2 livros, um meu e outro da irmã Bruna. Foi sexta-feira, foi bênção, né? Foi algo que Deus plantou no nosso coração. Algumas pessoas estiveram lá, alguns pastores, líderes familiares. Agradeço mais uma vez ao pastor Eide e a pastora Cléo, estiveram lá, deu até entrevista, né? Quarta-feira deve sair aí no programa Sala Gospel a entrevista, então quem quiser ir assistir, próxima quarta, 19 horas, às vezes, geralmente está começando um pouquinho mais tarde, lá na Louva RN TV, o programa lá do Ministério Águios, apresentado por Oriana. Então vai estar lá a cobertura do evento, um resumo, né, na verdade, porque a Louva RN TV estava lá e fez a cobertura lá mesmo, ao vivo, está na página da Louva RN TV. Não ficou muito bom, porque a conexão lá, como eles transmitem ao vivo, então a conexão lá não estava muito boa. Ok? Então, os livros estão aí, quem não foi, quiser adquirir, está sendo um valor promocional, tá certo? Se você for comprar no site da editora, o livro de Bruna está R$ 35,00, é o preço de venda do livro, ainda tem o frete. O meu ele é um pouquinho menor, está a R$ 30,00, então a gente está vendendo por enquanto a R$ 20,00 os 2 livros, tá certo? Não, foi o preço que a gente comprou da editora, a gente não está tirando nenhum tipo de lucro nessa venda. Estou sendo sincero, né, com os irmãos, porque a gente está semeando e creio que depois nós vamos colher. Então é uma bênção os 2 livros, não é porque é meu, claro, mas quem já leu gostou. O meu livro é o livro falando sobre o amor, a verdadeira natureza de Deus, um tema que o Senhor falou comigo há alguns anos atrás, e ao longo dos anos foi sendo desenvolvido. Eu fui produzindo alguns textos e acabou surgindo a ideia de lançar um livro. Então foi trabalhado ao longo de pelo menos aí uns 5 anos, eu acho 4 a 5 anos esse texto. O livro de Bruna também foi um momento muito difícil que ela passou, a perda do seu filho, né, o Ian, e a partir desse evento Deus restaurou a família após esse infeliz evento, claro, e Deus ela trabalhou esse tema sobre por que é que Deus permite o sofrimento. É Deus que permite, sim ou não, e o que é que acontece o que é que o Senhor trabalha na nossa vida através das tribulações e dos sofrimentos. Então são 2 livros que, modéstia à parte, eu creio são livros importantes para qualquer cristão, e muitos não cristãos compraram, muitos não cristãos estão lendo e estão gostando dos livros. Muito bem, então, se você quiser, saiba também que o valor que está sendo vendido de R$ 20,00, na verdade, a gente doou para o Ministério Águios mesmo. No lançamento, o valor foi doado 50% para uma associação da Igreja Batista, que é a Escola do Contraturno, uma associação que cuida de crianças. Gente, me foi passado aqui um tema no livro de Neemias. O título da pregação vai ser Edificando a Casa de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Neemias e mostrar qual o propósito desse livro, por que ele está aí na Bíblia e como nós podemos compreender as lições que são dadas através do livro de Neemias à luz do Novo Testamento. Então vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és bom e maravilhoso, Tu és um Deus de amor e misericórdia, Tu és um Deus que traz ressurreição, o Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus de reconstrução, o Senhor edifica coisas boas e o Senhor reconstrói as nossas vidas quando elas estão caídas, destruídas.
Muito obrigado, Senhor, por essa reconstrução que o Senhor fez em nossas vidas. Nós que nos perdemos devido ao pecado, saímos do teu propósito, da tua vontade, mas através de Jesus Cristo, o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova, o Senhor nos torna novas criaturas e o Senhor nos torna casa do Senhor, templo santo, habitação do Senhor. Muito obrigado por isso, que o Senhor possa falar através da minha vida esta noite, tanto aqueles que estão assistindo esta pregação aqui, ao vivo, na Nova Unção, como também aqueles que haverão de assistir através da internet. Que o Senhor fale, que o Senhor abra os olhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a Bíblia no Velho Testamento, ela é cheia de personagens, vamos chamar assim, de pessoas, não é ficção, é um livro real, de realidade, mas são pessoas que ao longo das eras, ao longo dos séculos, elas foram levantadas por Deus para trazer ali um ensinamento, uma imagem, o que a gente chama de tipo, um tipo de Jesus, porque Jesus ele é a imagem de Deus, ele é aquela pessoa que veio para trazer a salvação, a restauração do homem, da casa de Deus. Lá no livro de Gênesis, que foi até lido aqui, né, já, mas no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz, quando Deus decide fazer o homem, a palavra de Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, etc, etc. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou alguém que iria ser a sua imagem aqui no mundo físico, no mundo natural, que a gente chama, o mundo material, o planeta, a terra, o universo físico. E quando o homem pecou, esta imagem de Deus que havia dentro do homem, ela foi destruída. O homem passou a se tornar imagem de outra pessoa, né, que de Satanás. Se nós lermos o livro de Gênesis, nós vamos entender, nós vamos ver que o homem se tornou tão violento que Deus teve de fazer a intervenção do dilúvio, e muitas pessoas veem o dilúvio apenas como um ato de ira divina, né? Mas eu queria dizer a você que a verdadeira natureza de Deus é o amor. Se você quiser saber mais, né, tem que comprar o livro. Olha. Mas estou brincando, eu explico isso, né? Porque tem gente que não diz nada que está no livro, que é para o cara comprar, né? Mas assim, você vai entender melhor isso aí, porque você tem que comprar o livro, porque senão não tinha graça, não, pastor? Mas, gente, o dilúvio ele foi um ato de amor. Você pode pensar, como é que Deus mata toda a humanidade afogada e isso é amor, né? Eu explico melhor, não vou falar sobre isso, porque realmente não é o tema da pregação, nós vamos falar sobre Neemias. Mas se Deus não tivesse enviado o dilúvio, nós não estaríamos aqui hoje. Eu mostro um pouco melhor. E eu pretendo fazer uma série de estudos sobre esse tema, falando sobre as coisas do livro. Eu ainda estou orando ao Senhor para me dar a oportunidade, né? Porque a gente está muito cheio. Mas Deus, a justiça de Deus é algo que a gente está desenvolvendo. A Oriana está recebendo as revelações aí do Senhor. Quem sabe vai surgir outros livros, né? Em nome de Jesus. Mas a justiça de Deus, irmãos, ela vem do amor de Deus. A justiça de Deus, ela não está dissociada do amor de Deus. Isso porque, não sei quem foi, a pessoa lá no lançamento do livro, ela falou, não, mas Deus é amor, mas também é justiça, como se a justiça fosse algo contrário ao amor. Se esse é o seu entendimento, então, desculpe a sinceridade, mas você não conhece o amor de Deus ainda. O amor de Deus não é um sentimento que impede você de fazer justiça. Isso é totalmente equivocado. Tudo, Deus, a natureza de Deus, o coração de Deus, se você disser, defina Deus em uma palavra. A palavra está escrita na Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 7. Você vai definir Deus com uma palavra, é amor. A justiça de Deus, ela vem do amor de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios, aquele que poupa a vara, odeia o seu filho. Se você, por exemplo, não corrige um filho, você não o ama. Você pode achar que ama, mas esse amor seu, ele é carnal.
ele é um amor que vai ajudar o seu filho a se tornar uma pessoa pior. Então o amor de Deus, a justiça de Deus, ela vem do amor de Deus. E quando Deus ele enviou o dilúvio, ele apenas fez o que a gente faz com qualquer coisa que morre. Se você tem um cachorro que você gosta muito dele, aí esse cachorro de repente morre, aí eu amo tanto o bichinho que eu vou deixar o corpo dele aqui na sala. Ninguém faria isso, né? Por mais que você ame o cachorro, ele morreu, você vai ter que se livrar, você vai enterrar, não é verdade? Então, se você deixar o cachorro lá na sua casa, ele vai apodrecer e vai contaminar toda a casa. É por isso que nós enterramos os familiares que a gente ama quando eles morrem. Não é? Porque se você não enterrar, ele vai apodrecer, vai trazer doença para os que estão vivos. Né? Tem algumas coisas que não tem nada a ver com Neemias, mas eu estou falando aqui, estava conversando com a Oriana. Então, assim, nós precisamos, irmãos, entender o amor de Deus. Isso é muito sério. Eu acho que muitos cristãos não compreendem o amor de Deus. Eles confundem o amor de Deus com o amor que eles sentem. Às vezes um sentimento de misericórdia. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus, ele é um conhecimento. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, quem não ama é porque não conhece a Deus. Na hora que você conhece a Deus, você passa a amar. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para ser casa de Deus. Deus habitaria dentro do homem aqui nesse mundo. É isso que significa ser imagem de Deus. Eu não vou falar sobre ser semelhança de Deus. Por que eu estou falando isso? Neemias, ele é um tipo de Cristo. Ele é enviado pelo rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. E se você ler o livro de Neemias, olhando para Jesus, olhando para o Novo Testamento, você vai encontrar diversas semelhanças com Jesus e com a obra de Cristo. A obra de Cristo foi para reconstruir o homem como uma habitação de Deus, um lugar onde Deus pudesse habitar, onde Deus pudesse viver. Jesus restaura o homem. Neemias, ele foi um restaurador, enviado pelo rei, que aqui no livro de Neemias tem a figura de Deus, né, aquele que tem autoridade, e envia Neemias, autoriza Neemias para a reconstrução de Jerusalém. Muito bem, então, em Neemias capítulo 1, finalmente achei meu óculos. Sabe onde é que estava, pastor? Você lembra o óculos que eu disse que tinha perdido? Era esse aqui, estava dentro do paletó, tá vendo? Quando eu peguei o paletó, o óculos estava lá. Porque os irmãos sabem que eu dificilmente uso paletó. Muito bem, Neemias capítulo 1, Neemias ele intercede pelo povo. Quando ele sabe da desolação que está Jerusalém, Neemias começa a orar, ele se entristece muito e ele começa a interceder a Deus pelo povo. Aqui no versículo 4, ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias capítulo 1, versículo 4, ok? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja que Jesus inicia o seu ministério, está lá em Mateus 4, jejuando e orando. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Neemias aqui como um tipo de Cristo. E aí ele começa a interceder. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele começa a falar sobre isso. Ele começa a interceder diante de Deus, né? Vamos aqui, eu vou ficar variando de Neemias para o Novo Testamento, porque o que veio ao meu coração foi mostrar Neemias como esse tipo de Cristo, né? Lá no Novo Testamento, Jesus também intercede
pela igreja em João capítulo 17, versículos 13 e 14. Jesus, na verdade, o capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Não vamos ver tudo aqui. No versículo 13, Jesus diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Certo? Então Jesus aqui intercede pela igreja, assim como Neemias intercede a Deus pelo povo de Israel. E aí ele vai até o rei e pede ao rei permissão para ir lá, e o rei, além de dar permissão, manda dar todo o material para que Neemias possa reedificar os muros, né? Muito bem, Neemias, vê aqui Neemias capítulo 2, versículo 5, diz assim: e disse ao rei, né, Neemias falando: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E aí o rei, aqui no versículo 6, no final ele diz: aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Mais uma vez vemos aqui também uma figura de Cristo, né? Jesus, ele não veio para ficar fisicamente conosco durante todo este tempo. Jesus veio por um tempo, ele fez a obra que ele tinha de fazer, ele reedificou. Nós sabemos que Jesus disse assim, falando para o povo, né? Se vocês derrubarem este templo, em 3 dias eu o reedificarei. A gente vai ver esse versículo, mas Jesus estava falando ali do templo do seu corpo, o corpo de Cristo, que hoje é a igreja. Muito bem, então vamos lá, continuando aqui, vamos lá para João, no capítulo 2, que é exatamente onde Jesus fala isso aí que eu falei. João capítulo 2, versículos 19 a 21, diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Muito bem, gente, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos a imagem de Deus, que Deus criou o homem para ser, mas devido ao pecado, o homem destruiu a imagem do Senhor em si, e Cristo foi sendo, preparado o caminho para que Cristo pudesse voltar a ter a imagem dentro do homem, né? Nós hoje somos a imagem de Deus restaurada através da igreja. Muito bem, então o livro de Neemias é um livro que ele é um livro histórico, mas ele, na verdade, se a gente vê ele profeticamente, nós vemos aqui o anúncio da restauração da imagem de Deus dentro do homem, que seria feita por Jesus. Muito bem, então aqui nós vemos Neemias recebendo a comissão do rei, a autorização do rei para reconstruir Jerusalém, e nós vemos Jesus dizendo que reedificaria o templo que era ele mesmo. Espiritualmente, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos agora para o ponto número 3. No capítulo 3, nós vemos quando Neemias começa o trabalho de reconstrução da cidade. Eu não vou ler porque ele apenas vai mostrando as pessoas que foram reconstruindo. Se nós vemos aqui que Neemias, ele levantou pessoas e essas pessoas começaram o trabalho de reconstrução. Nós já vimos que essa reconstrução refere-se à restauração do homem, né? É profético. E aí ele começa a listar muitas pessoas que foram reconstruindo os muros, a porta, foram reconstruindo o templo. E nós vemos, meus irmãos, que esse trabalho de reconstrução que Neemias foi fazendo, ele tem um paralelo no Novo Testamento.
ele é profético e representa o trabalho que nós fazemos nas nossas próprias vidas. A igreja, é função da igreja nossa, minha, sua, de todos nós, que somos povo de Deus, é nossa função reconstruir a imagem de Deus nas pessoas. Se nós olharmos para a grande comissão que está lá em Marcos, no capítulo 16, e em Mateus, no capítulo 8. Em Marcos, capítulo 16, Jesus aparece ressurreto e diz: "E por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Nosso é o trabalho de nós anunciarmos a salvação, anunciarmos o tempo, né, das boas novas, o tempo da graça, onde Deus está recebendo as pessoas para habitar dentro delas. Então é o trabalho de evangelização da igreja. O trabalho de Neemias, ele arregimentou pessoas e começou a fazer esse trabalho. Todas as pessoas que já estavam em Jerusalém, todos os judeus, eles foram chamados para trabalhar. Ele lista aqui as equipes que começaram a trabalhar. Então, alguns trabalharam na porta tal, outros trabalharam em partes do muro, outros trabalharam no templo. Cada um foi trabalhando em um local específico da cidade. E nós também somos chamados para atuar em áreas diferentes do corpo de Cristo. Uns são chamados para ministrar louvor, outros para pastorear, outros são chamados para ensinar. Tem pessoas que se dedicam a interceder, está sempre intercedendo. Enfim, nós temos diferentes chamados, diferentes capacitações dadas por Deus, mas toda a igreja é chamada para atuar nessa obra de evangelização e a obra de discipulado, que é o que Jesus falou em Mateus capítulo 28, quando ele disse: "Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado." Então, nós precisamos ensinar as pessoas a palavra de Deus, evangelizar os descrentes, discipular os que se converterem. E aí nós vamos gerando na vida das pessoas Cristo. Nós vamos trabalhando e reconstruindo as vidas para que Deus possa voltar a habitar dentro do coração de cada pessoa. Então não é um trabalho fácil. Nós sabemos que pegar uma pessoa que vem do mundo, uma pessoa cheia, né, que cresceu aprendendo a ser desonesto, a mentir, a trair, e, enfim, pegar essa pessoa e discipular ela, evangelizar ela. Nós sabemos que, por exemplo, a minha mãe passou décadas eu orando por ela, levando ela para a igreja, tentando, né, evangelizar. Tem pessoas que se convertem mais rápido, tem pessoas que demoram décadas para se converter. E depois que se converte, você vai ter o processo de discipulado, que é um processo lento, né? Está lá a escola preparatória, Escola Teológica Preparatória de Obreiros. É um processo de discipulado, as pessoas estão lá para aprender, para entender qual é a vontade de Deus, para também crescerem e se envolverem no trabalho do Senhor. A gente precisa dar fruto também nessa área de trabalhar para o Senhor. Temos que dar fruto no fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, etc. Mas também temos que dar o fruto evangelizando, discipulando, participando, se envolvendo na obra do Senhor, conforme Deus vai direcionando. Então é muito importante isso. O livro de Neemias é um livro que nos chama para nos envolver com a obra de Deus, com o trabalho de Deus de reconstrução. Toda pessoa, toda vida que vem do mundo para a igreja, ela precisa ser reconstruída. É um trabalho árduo. Quem já mexeu aí com construção, né? Quem já sentou aí algum piso ou foi fazer encanamento, sabe que é algo que você geralmente se machuca, mas é exatamente nesse trabalhar, nesse seu trabalho que você constrói. Não dá para você construir sem um esforço. Tá certo? Então o livro de Neemias, ele fala muito sobre isso, sobre esse conjunto, esse trabalhar
em unidade, o trabalhar em conjunto sob a liderança de Jesus Cristo. Muito bem, então vamos aqui para o livro de Efésios. Eu já falei, na verdade, o que tem aqui no versículo. Efésios capítulo 2, versículo 22. Gálatas, Efésios. Efésios 12, 22 diz assim, falando no Senhor, né? Vamos ler no 21, porque ele vem falando de construção. Aliás, deixa eu ler do 20, porque você vai querendo contextualizar, né? Vamos ver do 20 até o 22. Falando de construção aqui, ó, edificados, né? Construídos sobre os fundamentos, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos edificados, construídos para que sejamos santuário de Deus. Através de nossas vidas, Deus, ele vai sendo exaltado, ele vai sendo glorificado, na medida em que a gente vai aprendendo a andar em amor, pondo em prática o fruto do Espírito e o trabalho para o qual Deus nos chama. Então, somos edificados. Também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala sobre isso. Diz assim, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos comparados como pedras espirituais, pedras vivas, certo? Por que ele usa pedra? Hoje seria equivalente a gente chamar tijolo, porque naquela época não existia tijolo como a gente sabe hoje. O tijolo você bota ele na forma, né? Pega o barro e tal, coloca na forma e tem aqueles formatos de tijolo. Naquela época a construção era feita com pedras. Eles iam cortando as pedras para se encaixar. Quem já viu aí construção antiga sabe que as construções eram feitas de pedras que se encaixavam, né? Você pode ir ali no forte, por exemplo, ou em muros antigos, você vê que eles encaixam as pedras umas nas outras. Então, quando Pedro diz que nós somos pedras vivas, né? Somos edificados, ele está falando da igreja, do povo de Deus, nós como pedras que formamos uma habitação, uma construção, um templo, onde Deus habita, onde Deus será exaltado, onde Ele poderá viver aqui, certo? Quando nós andamos no amor de Deus, quando nós andamos na fé, quando nós andamos na longanimidade, na paciência, né, na bondade, pelo Espírito Santo, Deus está habitando dentro de nós. Muitos versículos Jesus falou, Jesus disse que aquele que me ama guardará os meus mandamentos e eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos morada. Então Jesus falou isso, mas veja, guarda os meus mandamentos. Quando eu vou pondo em prática a palavra de Deus, que eu vou aprendendo nos ensinos, na igreja, meditando nas escrituras, eu vou pondo em prática esta palavra, então Deus vai vivendo através de mim. Quem se lembra aí aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai saber que ele fala exatamente isso. Ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando se fala em que Cristo vive em mim, não é que Cristo é como uma pessoa, como você fosse uma marionete e Jesus vai manipulando. Vai para cá, Rogério, vira para a direita, Rogério, agora para a esquerda, Rogério, né? Bate direito, é a bateria, Rogério, agora bate. Não é assim. Cristo viver em você não é
como se fosse ser uma marionete. Né? Cristo viver em você quer dizer que a natureza de amor de Deus vai vivendo em você. Você vai pondo em prática uma natureza, uma inspiração divina. Você vai amando as pessoas, você anuncia o evangelho por amor àquelas pessoas, porque você não quer que elas se percam para sempre. Então, Cristo vive em você, é isso, é a palavra de Deus mudou o seu entendimento, você foi construído na sua mente e você passa a viver pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, assim Cristo vai vivendo dentro de você. Então, a gente já viu aqui o capítulo 3 de Neemias, fala sobre a construção e como isso representa profeticamente, representa esse processo de construção da igreja, de nossas vidas, para que Deus habite dentro de nós. Uma coisa que eu quero notar aqui, vamos já voltar para Neemias capítulo 4. Eu vou encerrar, eu acho que no 4, né, porque aí, se fosse continuar com Neemias e o que representa cada capítulo, ficaria um pouco extenso. Mas é importante entendermos algo, irmãos, que uma das coisas que a Bíblia chama a atenção para essa questão de nós sermos casa de Deus, templo do Espírito Santo, é algo que foi falado aqui, inclusive, pelas pessoas que vieram no púlpito. É muito importante nós entendermos, irmãos, que nós precisamos ter uma vida que dê louvor a Deus, o louvor. E isso é muito importante a gente entender. Quando a Bíblia fala sobre adoração, sobre louvor, não está falando diretamente de música cristã, certo? Isso é muito importante você entender. Quando a Bíblia fala em dar louvor, significa que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão glorificar a Deus. Elas vão ver em você Cristo. Não é dar glória a Deus no sentido apenas de você cantar um hino. Jesus, inclusive, falou certa vez, ele disse assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram. Olha só, né? Então, se o seu coração está distante de Deus, se você não pratica os mandamentos, se você não anda por fé na palavra, o seu louvor, na hora que você bota um hino, um CD, sei lá, e começa a cantar, não funciona. Deus não vai poder receber esse louvor, porque o louvor verdadeiro, ele precisa vir de alguém que conhece a Deus. Lá em Hebreus capítulo 13 diz que a gente não deve deixar de oferecer sacrifício de louvor. Realmente, você que conhece a Deus, deve ter uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Por quê? Porque a obra de Cristo, a reedificação dos muros, o ponto central ali daquela construção de Neemias, era exatamente restaurar o templo, que era o local de adoração. Tinha equipes que foram lá para restaurar o templo. E isso para nós hoje na Nova Aliança mostra que Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar a termos uma vida de louvor e adoração constante, diário. Você não deve depender de estar na igreja ou de um CD, ou seja lá o que for, para louvar a Deus. Acorde já em gratidão, uma vida de louvor, uma vida de ações de graça, uma vida de gratidão. E isso não é algo de menor importância, isso é central na sua vida. Você precisa aprender e pôr em prática a gratidão e o seu louvor a Deus com as suas palavras, algo que nasça do seu coração em sinceridade e não apenas uma repetição, como um papagaio, né, que só canta se tiver uma música passando. Não, então, certo? Louvor é muito importante. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre louvor, o louvor bíblico, mas é só uma pincelada. Muito bem. Só mais uma aguinha. Gente, quando Neemias começou a fazer a obra,
começou os ataques dos inimigos. Tobias, Sambalate, o inimigo espiritual, obviamente, Satanás, ele levanta resistência. Então, sempre quando você se levanta para edificar a sua vida para Deus e trabalhar na edificação de outras vidas para Deus, sempre se levantarão inimigos. E isso aconteceu no livro de Neemias. Os inimigos começaram apenas fazendo chacota. Eles começaram a desprezar o que estava sendo feito, tentando tirar a confiança de Neemias e do pessoal lá que estava na obra. Então sempre isso vai acontecer, certo? É importante você entender o que está escrito no livro de Efésios, porque trazendo sempre para a nova aliança, em Efésios capítulo 6, fala sobre o combate espiritual. Muitos cristãos, eles não entendem que nós temos um inimigo. Porque você não vê esse inimigo, então muitas vezes você negligencia certas coisas. Mas veja que Neemias, quando soube, né, Deus deu ali o livramento para eles, ele soube que viria um ataque mais real. Mas antes estava só de palavras, mas agora eles tinham se consertado mesmo para atacar a obra que estava sendo feita. E Neemias colocou vigilância, né? As pessoas pararam de trabalhar e foram se armar e começaram a ficar em vigilância para evitar que o adversário viesse e destruísse e matasse as pessoas. Então, em Neemias capítulo 4, versículo 9, Sambalate e Tobias, eles juntaram pessoas e estavam sabendo que as brechas estavam sendo fechadas. Então, aqui no Neemias 4:8, vou ler o 8 antes, diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, de dia e de noite. E nós vamos ver no Novo Testamento Jesus também falando dessa guarda, dessa vigilância que nós precisamos ter de dia e de noite. Nós precisamos estar constantemente vigilantes, sóbrios, a Bíblia diz. O que é sóbrio? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está bêbada. Ela está sóbria, mas no sentido bíblico quer dizer você está consciente, você está alerta, entendendo que você tem sim um inimigo invisível, um inimigo espiritual, que Efésios capítulo 6 fala. Então eu vou ler logo Efésios capítulo 6, já que eu falei bastante sobre isso. Tem um versículo que o apóstolo Paulo diz assim, que nós, falando de Satanás, né, nós não desconhecemos os seus ardil, né, trama, cilada. Então, em Efésios capítulo 6, ele diz assim no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou regiões espirituais, certo? Celestial quer dizer aqui espiritual. Então, sempre que você se levantar quando você se levantar para se engajar nesta obra de reedificação da sua vida, da vida da igreja, você se levantar para evangelizar, você se levantar para pregar a palavra, você se levantar para se dedicar a um ministério, você se levantar para interceder pela igreja, pelos pastores que são muito atacados. Sempre quando você se engajar na obra, você compra briga com o seu adversário. E você precisa estar vigilante, assim como Neemias colocou guardas de dia e de noite, e depois eles tiveram que trabalhar e vigiar, era a espada na mão,
colher de pedreiro na outra mão, e assim deve ser a nossa atitude, irmãos. Nós somos chamados, sim, para nos envolver na seara do Senhor. Você deve se envolver, você deve se envolver nesse chamado. Deus vai te direcionando, mas está engajado, está participando, está congregando, mas você deve fazer essa obra vigilante, vigiando, estando alerta, compreendendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque Satanás ele sempre vai te atacar, tentando fazer você se desviar da palavra de Deus. E nós precisamos estar vigilantes em oração, assim como Neemias em 4:9 ele diz que estava lá. Eles oraram, mas colocaram guardas, vigiando de dia e de noite. Mateus 26:41, Jesus repete esse mandamento de vigiar e orar diversas vezes. Mateus 26:41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, muito bem. E também ele repete isso em Marcos 13:33, Marcos 14:38, e talvez em outros locais eu peguei só essas 3 referências. Vigiar e orar. Vigiar, queridos, é uma atitude de estar atento, orando todos os dias. E aí eu enfatizo algo que a gente fala muito lá no Ministério Águios, no canal do Ministério Águios, que é a questão do devocional, da sua vida de oração, da sua vida de meditação na palavra de Deus, e algo que é muito importante, que é a separação das coisas do mundo. Se você se expõe direto a coisas, aí eu vou listar amizades, programas de TV, vídeos, áudios, redes sociais, mas você se expõe muito a coisas que são coisas do mundo, coisas malignas. Se você fica assistindo coisas que tem muito erotismo, que tem muita violência, que tem muita incredulidade, tudo isso vai funcionar como semente que entra no seu coração e vai produzir fruto de acordo com o tipo de semente que ele será lançado. Se você vê muito filme de violência, então aquilo ali vai gerar em você o quê? Pensamentos, ideias. E se você... pensamentos e ideias de violência. Se você deixar aquilo no seu coração muito tempo, vai gerar palavras e atitudes de violência na sua vida. E qualquer outra área maligna. Então, é necessário ter a vigilância no sentido de, peraí, eu estou vendo isso aqui está entrando no meu coração, eu vou cortar. Eu e a Oriana começamos a assistir uma série que era para ser algo bom, uma série no Netflix, uma série sobre... até um rapaz que tem autismo, né? Que é o Atypical. Inclusive, eu estava vendo um vídeo sobre autismo e a psicóloga estava falando, uma americana, indicando essa série, disse que era muito boa porque era a mais semelhante que tinha a um autista real. E aí eu falei com a Oriana, a gente foi assistir. Só que a gente só assistiu até metade, eu acho que eu assisti até demais. Foi demais, porque a série começou e tal, a Oriana achou, isso realmente tá bem condizente e tal. Só que aí depois começou a puxar, para sempre era para o rapaz lá, que era um autista, sempre fazer sexo fora do casamento. E começou a puxar para o lado da prostituição mesmo, depois falava uns palavrões. E quando deu a metade, aquilo já estava me incomodando muito. Eu disse, Oriana, aí ela, não, desliga. Pronto, desligamos e pronto. Então, o que é que diz em Provérbios 4:23? Diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que você deixa entrar no seu coração vai produzir fruto em pensamentos. E aí, se você não estiver vigilante, né, nós estamos falando o quê? De uma obra de edificação. Você vai sendo edificado como morada de Deus. Em Deus não há pornografia, não há malícia, não há maldade, né? As obras da carne que estão lá em Gálatas 5:19
prostituição, adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, homicídio, bebedeira, glutonaria, dissensões, heresias, pelejas, ou seja, briga, tudo isso. Então, se você não tiver vigilante, então você vai deixar aquilo entrar no seu coração e vai provocar brechas que Satanás vai usar para atacar você. E nós vemos que uma das preocupações de Neemias era o quê? Era fechar todas as brechas do muro. Tinha uma brecha em um determinado local, então ele mandava uma equipe lá para fechar aquela brecha, porque o muro não estava zerado não, o muro tinha partes que estavam ainda inteiras, eles remendaram, fecharam todas as brechas. E na nossa vida nós precisamos fechar as brechas para que Satanás, os nossos inimigos que está lá em Efésios, para que eles não consigam entrar. Porque se Satanás vai achando brecha no muro da sua vida, ele entra. E se ele entra, irmãos, a obra de Satanás é João 10, né? João 10:10, né? Roubar, matar, destruir. Ele vai fazer isso. Neemias se preocupou em vigiar, né? Isso representa o nosso estado de alerta. Ele procurou fechar todas as brechas, e aí entra, né, para fechar aqui essa pregação, entra a palavra. Nós precisamos vigiar, orar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos andar em amor, andar em longanimidade. Isso é um processo longo, é um processo muitas vezes doloroso, mas é necessário se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Lembre-se que a salvação ela só vem quando você aceita Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, eu vou voltar para Neemias capítulo 1, versículo 5, onde ele diz, quando Neemias se dirige a Deus, Neemias ele fala algo muito interessante, muito importante. Eu já até falei aqui esse versículo, mas vamos enfatizar a questão da palavra. Ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Então Deus ele guarda a aliança. Quem foi aí para a escola preparatória, né? A irmã Fátima estava lá. A irmã Fátima gosta tanto de mim que ela saiu daqui para ir ter aula comigo lá, né, Fátima? Lá nas quintas. Falamos sobre a aliança. O que é aliança? É um contrato. Contrato é um tipo de aliança, algo que tem cláusulas. Então Deus ele guarda o contrato que ele faz. Tem uma passagem que eu esqueci aqui a referência, mas o Senhor diz para Moisés, diz assim: escreve isso aí, escreve num livro estas palavras que eu estou te dizendo, porque é com base nelas que eu faço aliança contigo e com o povo. Deus ele vai honrar a palavra dele. E quando Neemias faz a oração, ele diz exatamente isso. Ele sabia que o que estava acontecendo com o povo de Israel, havia sido vencido, né, escravizado, estava ali servindo numa terra estrangeira, mas Neemias sabia. Ele diz isso: nós pecamos, ou seja, nós fomos contra a aliança e nós sofremos as consequências que estavam preditas na palavra. Deus foi fiel ao que estava escrito. Então, é importantíssimo, irmãos, e eu não tenho como enfatizar mais, você conhecer a palavra de Deus, você conhecer a Deus. Medite diariamente na palavra. Tem bons livros, né? Nem todo livro tem muito livro aí, infelizmente tem muita doutrina errada. Mas tem os 2 livros aí do Ministério Águias, né, pastor? Mas não substitui a meditação nas Escrituras, certo? Até foi uma pergunta que a Oriana fez lá na entrevista. A leitura de livros substitui a Bíblia? Não.
De forma nenhuma. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, ela é a fonte de doutrina, né? Mas os livros podem sim, eu já fui muito abençoado através de livros que ajudam você a compreender uma doutrina bíblica. Ok? Então é muito importante, gente, nós conhecermos a palavra de Deus. Aqui também em Neemias, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Olha só, Deus prometeu que se o povo de Israel transgredisse, eles seriam espalhados pelos povos. Então, quando o povo desobedeceu à lei, eles foram espalhados pelos povos. Deus cumpriu o que ele prometeu, né? Não era uma coisa agradável para os israelitas, mas Deus cumpriu. Mas ele lembra aqui que Deus também disse: se vós vos converterdes a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, Neemias, quando chega para orar para o Senhor, ele diz: realmente, Senhor, o que aconteceu estava na tua palavra, mas também está na tua palavra a tua misericórdia, se a gente obedecer e tal. E então, ele usa a palavra de Deus, a Escritura, a palavra escrita, o que estava escrito, para orar de acordo com a palavra, e o Senhor realmente é fiel e Deus cumpriu a palavra dele. Deus trouxe de volta o povo ali depois, né, posteriormente. Muito bem. Então, queridos, encerrando, fazendo esse fechamento, o livro de Neemias, ele é um livro que é considerado um livro histórico, no entanto, ele é um livro profético que fala e profetiza acerca da reconstrução da humanidade para ser casa de Deus. E muitos outros pontos do livro de Neemias podem ser explorados também por outros pregadores, né, que devem falar sobre o livro de Neemias, acerca dessas características, certo? Então, você foi chamado para ser casa de Deus, você e eu fomos chamados para trabalharmos nessa reedificação da imagem de Deus no homem. Nós precisamos estar engajados, existem diferentes chamados. Você pode não ter sido chamado, talvez, para estar aqui na frente pregando, mas envolvido de alguma forma em alguma obra, mas sempre com foco na reconstrução de vidas para Deus. Nós precisamos estar vigilantes, entendendo que temos um adversário. Na velha aliança, aqui no livro de Neemias, eram homens, seres humanos, mas na nova aliança, nosso adversário é um espírito, são espíritos que nos atacam. Nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos estar vigilantes em oração e atentos para não deixar a semente do mundo, os conhecimentos malignos do mundo entrarem no nosso coração, certo? E nós precisamos entender a Bíblia, estudar, meditar e conhecer a palavra de Deus para nós podermos praticá-la, fechando toda a brecha e dando glória e louvor ao Senhor através de nossas vidas. Amém? Então, essa é a grande lição do livro de Neemias, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.